Bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá ouvindo, não sei quando, não sei onde, mas é uma alegria estar de volta. Lumena autorizou esse podcast, essa jornada aqui, voltar ao ar, graças a Deus. Gente, senti muita falta de compartilhar as coisas que eu tô sentindo. Esse é o primeiro episódio que eu tô gravando pro nosso podcast com Clara em minha barriga. Sim, gente, estou grávida no momento, eu acredito que de 4 meses, eu não vou dizer semanas, porque eu sei que muitas pessoas não entendem essa linguagem, eu não entendia antes de engravidar. Faz sentido quando você engravida, mas é aproximadamente 4 meses de gravidez já. O primeiro trimestre é um trimestre meio difícil, é um trimestre aí que demanda muito da sua energia, né, física, porque você tá gerando, enfim, uma pessoa que demanda bastante da sua energia mental, porque, poxa vida, você descobre que está grávida, não é mesmo? Então, eu basicamente trabalhei e dormi nos últimos 3 meses. Mas é muito bom estar de volta. E pra gente voltar, eu decidi trazer alguns assuntos que eu toco lá no nosso Instagram. No nosso, né? Lá no meu Instagram, se você não me segue, é @robertavicente_. E eu sei que o podcast é uma maneira muito bacana de a gente documentar, né, muitos desses assuntos que a gente trata lá, vocês pedem vídeos e tal, mas como o vídeo já é uma coisa um pouquinho mais complicadinha pra eu fazer, podcast tá aí sendo uma coisa mais acessível, não é mesmo? Decidi documentar pra gente eternizar essas discussões, esses momentos aqui. E nessa ocasião em que a gente tava lá nos stories, eu compartilhei sobre como foi escolher a pessoa com quem eu passaria o resto da minha vida, sendo uma pessoa completamente emocional. Eu acredito que essa troca que a gente teve pode ajudar muitas pessoas que não tiveram lá no Instagram nesse período de 24 horas em que os stories estiveram no ar. Então bora pra esse episódio. A pergunta que eu recebi foi: Beta, quando você teve certeza de que o Alan era mesmo o amor da sua vida? E a minha resposta foi que eu tive essa certeza alguns meses depois que a gente casou. Quando ele viu meu pior lado, escolheu me amar e permanecer. E eu acho tão doida essa ideia de a gente ter certeza sobre alguma coisa na vida. Eu me assusto porque foram muitas as vezes em que eu tive certeza sobre alguma coisa. E olhando pra trás, na minha opinião, sobre muitas dessas coisas já mudou muito. E assim, eu sou uma pessoa emocional. Eu sinto as coisas demais. A minha intuição volta e meia emerge pra atrapalhar minha paz de espírito. E essa intuição nem sempre é certa. Muitas das vezes, essas dúvidas que surgem, né, dessas minhas intuições ao longo do caminho são mais relacionadas a mim do que ao fato de confiar que Deus se importa com as mais diferentes situações da minha vida e tá fazendo alguma coisa através delas. Então, muitas dessas vezes, essas dúvidas, ai meu Deus, será? O que eu tô fazendo? Tudo isso é sobre mim, nunca é sobre Deus. Então, é por isso que a minha intuição não é uma coisa que eu geralmente costumo confiar. A não ser quando você sabe e meio que sente que é alguma coisa que vem do espírito, sabe? Tendo consciência dessa emocionalidade que envolve o que eu sou e o que eu sinto, eu sabia que para escolher a pessoa que passaria o resto da vida comigo, seria necessário um pouquinho mais de prudência, com certeza racionalidade. E graças a Deus, antes de fazer essa escolha, lá em 2015, Deus me encontrou, antes que eu chegasse no momento da vida em que eu precisasse fazer uma escolha como essas. E eu pude contar com a ajuda dele. Eu tenho certeza, quase certeza, de que se isso não tivesse realmente acontecido, esse encontro verdadeiro com Deus, de que eu jamais tomaria uma decisão como essa. Ou viveria, sei lá, sem ter encontrado Deus, provavelmente me juntaria com uma pessoa, engataria um relacionamento longo no outro, viveria sofrendo por amor, mas tomar a decisão de casar talvez não acontecesse. Então, sem Jesus, misericórdia. Ai, misericórdia! Eu e você podemos contar com a palavra de Deus para tomar as nossas decisões. Ela é uma ferramenta espiritual 100% inspirada por Deus, em que eu e você podemos pegar nela, segurar, abrir ela de forma natural, ler ela de forma natural, analisar o que ela diz de maneira racional e espiritual também, mas a gente pode analisar ela racionalmente e aplicar essas verdades sobre as nossas vidas de um modo espiritual e racional. A gente pode fazer isso, ela é uma ferramenta que tá ao nosso alcance. Especialmente sobre o assunto do casamento, a Bíblia traz inúmeras passagens sobre homens e mulheres segundo o coração de Deus, ou então sobre o que significa o casamento, qual que é o objetivo do casamento. A gente pode aprender diretamente da fonte quais precisam ser as nossas preocupações, além de contar com a ajuda de pessoas que caminham com a gente, que conhecem a gente, que amam a gente, e a gente pode contar com os conselhos dessas pessoas que nos conhecem tão
também. Além do Espírito Santo. Conforme as coisas foram caminhando e a data marcada do nosso casamento foi se aproximando, ter contado com a ajuda da palavra, do Espírito e das pessoas que caminham com a gente foi essencial pra gente seguir firme na nossa decisão. Antes que as emoções pudessem tomar conta do meu coração e enchessem ele de dúvidas ou de anseios por profecias, palavras de conhecimento que confirmassem a minha escolha, que tirassem do meu ombro essa responsabilidade de, puxa vida, eu estou escolhendo o Alan, e se isso der ruim, sabe? Então eu queria muito que Deus desse uma palavrinha de conhecimento, emocionalmente falando. Poxa, Deus, bem que podia vir um profeta e dizer, é isso mesmo que eu quero, vocês dois juntos, né? Seria tão maravilhoso. É um fardo tão grande que eu seria as minhas costas, porque se deu errado, pelo menos foi Deus que falou, né? Não fui eu que escolhi, vou ter que arcar com as consequências dessa decisão. Deus me livre. Mas, ao invés de viver uma vida assim, né, dependente das circunstâncias e dos sentimentos e das situações e confirmações, eu me lembrava com prudência e disciplina de que, não, eu observei o Alan a partir do que a palavra de Deus diz, eu analisei as nossas diferenças, eu pensei sobre os objetivos que envolvem o nosso casamento, nós andamos sobre os mandamentos de Deus, nos esforçamos para isso, conseguimos, com a graça e a misericórdia de Deus, nos mantemos santos, e eu percebi que a gente tinha tudo o que precisava para seguir em frente, felizes, andando na palavra de Deus com essa escolha. E a certeza emocional que envolveu essa escolha, já perdi a conta de quantas vezes eu usei a palavra escolha nesse podcast. A certeza emocional que envolveu essa escolha só veio depois de alguns meses casados, e ela veio acompanhada de um suspiro de alívio. O meu marido conheceu o meu pior lado, escolheu misericórdia e amor, e permaneceu aqui comigo. Ele é o amor da minha vida, e tudo que eu vivi antes disso não foi amor, porque as pessoas que eu me envolvi emocionalmente, elas não conheceram esse lado, elas não viram o que ele viu, elas não ouviram o que ele ouviu, e elas não escolheram misericórdia e amor baseado naquilo que elas viveram comigo. Então, graças a Deus, eu pude respirar aliviada de pensar que realmente, mesmo que fosse uma decisão às cegas, entre muitas aspas, porque eu tinha contado com a ajuda da palavra, a ajuda das pessoas, a ajuda do Espírito, eu pude ter essa certeza emocional pra mim. Depois de casada foi que eu tive essa certeza. E aí, parando pra pensar, a gente pode trazer isso pra diversas situações da nossa vida. Por exemplo, quando eu comecei a minha graduação em publicidade em 2012, acho que foi 2012, 2013, por aí, eu já me formei, graças a Deus, eu podia ter me prendido em diversos e se, sabe? Eu já quis na infância ser médica, ser astronauta, ser diversas coisas. E se essas coisas forem me dar mais dinheiro, e se for me dar mais sucesso, e se for me sair melhor nessas escolhas, e se eu ficasse presa nesse mar de e se's, eu não teria parado pra analisar os fatos de olhar, não, eu sou boa com isso, isso e isso, acho que gosto, me identifico com isso, isso e isso, e eu acho que publicidade faz sentido pra minha carreira profissional. É claro que naquela época eu não conhecia Jesus, não podia contar com a ajuda da palavra de Deus, mas eu podia contar com os fatos. Essa foi uma coisa que eu aprendi na terapia e que eu percebi que eu apliquei algumas vezes na minha vida, não sempre. Hoje eu aplico muito mais pra controlar as minhas emoções, né? Mas lidar com fatos. Eu gosto disso, eu sou boa nisso. Vou seguir em frente com essa escolha. E graças a Deus deu tudo certo, eu fui super feliz na minha escolha. Me formei em publicidade, hoje eu trabalho com isso. E não me imagino fazendo medicina como poderia ter sido um e se lá no passado. Não me imagino sendo professora de português como poderia ter sido um e se lá no passado, sabe? Naquela ocasião, eu contei com os fatos e isso, querendo ou não, foi super bom pra mim. É claro que em algum momento ali na minha graduação eu pensei, meu Deus, acho que não é isso que eu quero pra minha vida, não sei o quê. Por quê? Porque eu sou essa pessoa emocional cheia de e se's. Um outro momento em que a gente aplicou esse princípio foi quando eu tomei anticoncepcional durante 10 anos, né? Eu tô com 26 anos hoje. E aí a gente decidiu parar em outubro do ano passado. A gente não tinha completado ainda 1 ano de casados. E a gente tomou essa decisão com muito frio na barriga. Porque, né, poxa vida, a gente não tem nenhum ano de casado, já tá parando de tomar remédio. Agora o neném, não que o neném não pudesse vir antes, né? Mas agora ele pode vir a qualquer momento, pode vir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, meu Deus. E a gente tava morrendo de medo, mas a gente leu a Bíblia, né? A gente é um casal que lê a Bíblia, graças a Deus. Deus manda a gente se reproduzir, a gente tá com uma vida estável, a gente tem um lar,
a gente tem amor nesse lar, esse casal ama a Deus, então por que não criar uma criança, né? E logo no primeiro ciclo, no primeiro ciclo depois de parar o anticoncepcional, o Senhor já mandou um neném pra gente e... Nossa, a gente ficou tão felizes e tão assustados ao mesmo tempo, porque a gente ficou, nossa, realmente Deus queria mesmo que a gente tomasse essa decisão, tanto que já mandou essa criança pra vir e abençoar as nossas vidas e a gente poder abençoar a vida dela e, quem sabe, as nações através dela. Então, a gente tomou essa decisão baseada na palavra de Deus e se Deus mandou, é porque Ele queria, se Ele quer, a gente também quer, a gente tá muito feliz, a gente tá muito realizado. A gente não vê a hora de conhecer Clara. E eu sinto que nós precisamos ter um pouco mais essa coragem de lidar com as consequências das nossas decisões. Não escolher parar e simplesmente deixar de viver ou deixar de andar, deixar de tomar decisões porque a gente tem medo de que essas coisas deem errado. As decisões erradas, todo mundo vai tomar decisões erradas ao longo da vida. Todo mundo, isso faz parte da vida. Tomar uma decisão errada vai te ensinar a tomar outras decisões certas. Vai te ensinar a pensar sobre uma decisão lá na frente. Então, se você não errar, você não vai aprender. Se eu não errar, eu não vou aprender. Se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido até hoje como viver, ou qual a melhor forma de fazer escolhas. Bater com a testa na parede, frustração, tudo isso faz parte da vida. E se a gente deixa de se expor a situações como essas, a gente deixa de viver. A gente fica presos nesse universo eterno, como se fosse um buraco, sei lá, que você entra e você se esconde, chamado e se, e dentro desse e se você não faz absolutamente nada. Ah, mas e se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquele outro? E se eu não sei o quê? E se eu não sei o quê? E se Deus não falar? E se Deus não... Pega e vai, sabe? Que nem aquela música do Marcos Almeida. Esperar é caminhar. Esperar não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Esperar é tomar decisões, ver Deus, sabe, abençoando de maneiras inimagináveis ao longo da jornada dessas decisões, enquanto você tomou essas decisões. É ver as coisas dando errado por causa dessas decisões e aprendendo com essas coisas e ganhando maturidade para poder ensinar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Então você entende que ficar preso nesse universo do e se é muito mais sobre nós do que sobre aquilo que Deus quer fazer. É muito mais sobre os nossos medos de viver, de nos frustrar, de passar por coisas ruins, do que sobre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amar é perigoso, sabe? Amar é muito perigoso. Você se expõe de 1000 maneiras diferentes, você se vulnerabiliza de maneiras diferentes quando você ama, quando você toma uma escolha, quando você escolhe a sua carreira, quando você decide se casar, quando você decide ter filhos. Tudo isso vai mudar muito a sua vida, mas se você nunca tomar nenhuma dessas decisões e ficar preso nesse mar de e se's, a vida não vai andar, você vai assistir, você vai ser espectador da sua vida. E misericórdia, eu não quero ser espectador da minha vida, eu quero me levantar todos os dias sabendo que eu sou protagonista, co-protagonista, né, com Jesus. Eu tô cooperando com aquilo que Jesus tá fazendo na Terra. Eu quero ser instrumento dele. E aí, instrumento não reclama, não sente dor, não sente medo. O instrumento só é usado. Então, vai lá, anda, toma suas decisões. Se você tem a ajuda da palavra de Deus, ela não vai te dizer especificamente o que fazer sobre diversas coisas, mas você tem uma luz, uma lâmpada para os seus pés. Você tem pessoas caminhando com você. Se você não tem uma comunidade de fé, busque construir isso. Busque um lugar com pessoas que temam a Deus, que amem a Ele. Você pode se abrir, essas pessoas podem te conhecer, elas podem tocar na sua vida, podem te dar conselhos. E eu acho que é isso que eu tinha para falar, gente, nesse episódio. Espero que ele tenha abençoado a sua vida. É muito bom estar de volta, muito bom estar aqui. Espero que tenha feito sentido, algum sentido aí na sua vida, tenha te abençoado de alguma forma enquanto você lava a louça, ou toma banho, ou tá no carro, ou tá no ônibus. Espero realmente que isso tenha te feito refletir sobre algumas coisas na sua vida. Que Deus te abençoe muito nas suas decisões, naquilo que você for fazer. Em nome de Jesus e amém. Até o próximo episódio.